hoje é tanta coisa, só um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer. Amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse nome, Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, nada, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu. Pode ser Jesus, com poder nas mãos, mas do mal escravo. De tudo que eu vivi, de todos os amores, eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Nada é melhor, não quero mais nada. Olá, boa noite! Vamos começar mais um culto da Igreja da Vila? Como vocês estão? Tudo em paz? Depois de uma semana de afazeres, de decisões, de caminhada, a gente está aqui reunido mais uma vez, ainda online,
para cultuar e adorar ao nosso Deus. Eu queria falar um negócio para vocês sobre essa questão do culto online. Essa questão é que nós, como presbíteros da Igreja da Vila, os líderes da Igreja da Vila, nós estamos preocupados sim com a questão do retorno. Nós desejamos e ansiamos demais que isso aconteça. Porém, nós queremos ser altamente prudentes neste retorno. Nós não queremos abrir para fechar, não queremos abrir para colocar ninguém em risco. Então, nós ainda estamos optando em fazer o nosso culto online. Se Deus der a graça e a gente continuar a caminhar da forma como estamos caminhando, eu espero que logo a gente possa fazer os nossos cultos presenciais, tá bom? Mas enquanto isso não acontece, a gente vai aqui adorando ao nosso Deus, mesmo online. Seria bom ver vocês, abraçá-los, cumprimentá-los, vê-los, mas ainda não dá, tá bom? Calma, a pandemia não acabou, não é porque alguns movimentos estão acontecendo de abertura que significa que está tudo bem. Nós não estamos bem ainda. Há muitas mortes ocorrendo, a média diária é mais de 400 por dia. É mais de um avião caindo por dia, então a gente está muito preocupado, tá bom? Não é porque todo mundo está abrindo também que vai nos fazer abrir. O Conselho da Igreja da Vila quer ser muito prudente, quer ter muita sabedoria e orientação de Deus para abrir. Então, apesar da gente querer estar com vocês, a gente quer ainda então ter esse movimento de muito cuidado, tá bom? Vamos lá, com cuidado, mesmo online, adorar e bendizer o nome do Senhor. E se você puder, ao final do culto, manda uma mensagem para as pessoas, manda uma mensagem para o pastor, dizendo como foi o culto, como tem sido a sua vida. Eu vou ficar muito feliz da gente poder falar, mesmo que seja online, tá bom? Ontem foi dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, uma data importantíssima para nós que somos herdeiros de todo esse movimento que aconteceu lá no século XVI. Em 1517, 31 de outubro, Martinho Lutero vai até a capela de Wittenberg e coloca ali na porta daquela capela 95 teses contra uma prática da igreja medieval chamada indulgência. O que eram as indulgências? Indulgências eram movimentos na qual você podia comprar a sua salvação, o perdão dos seus pecados. A igreja romana precisava reconstruir a capela de São Pedro e para levantar fundos, ela criou a ideia das indulgências. Então as pessoas se sentiam altamente culpadas pelos seus pecados, elas confessavam os seus pecados e para adquirirem esse perdão, elas compravam essas indulgências. Martinho Lutero, incomodado com essa situação, vendo a exploração que se dava ao povo diante da venda das indulgências, decidiu então levantar essas 95 teses. Martinho Lutero era um professor, padre-professor de teologia. Ele dava aula principalmente de exegese de Romanos. E diante da sua leitura de Romanos, da iluminação do Espírito Santo, ele descobre um texto belíssimo, ou redescobre um texto belíssimo, que está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E, finalmente, no capítulo 3 do livro de Romanos, do versículo 21 em diante, diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela graça do Senhor, mediante a redenção, mediante o pagamento do sangue de Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância,
deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ora, onde está a vanglória? Ela foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, diz Paulo, pois que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É a graça que nos salva, é a graça que perdoa os nossos pecados, a obra de Jesus na cruz, no Calvário. Na igreja medieval, se acreditava que se fazia alguma coisa para obter perdão. Martinho Lutero, lendo Romanos, diz: não, a Bíblia nos diz que a salvação é pela fé. Hoje, eu e você somos salvos por Jesus Cristo, gratuitamente. Não há nada que possamos fazer. Que o Senhor seja louvado para todo sempre. É o que vamos fazer aqui nessa noite. Louvar e bendizer o nosso Senhor pela nossa salvação. Pai querido, em nome de Jesus, nós vamos começar esse culto. E eu peço a tua graça especial sobre as nossas vidas, para que nosso movimento aqui nesta noite seja recebido pelo Senhor, em nome de Jesus. Os nossos corações são gratos, os nossos corações transbordam de louvor e adoração ao teu nome, por Jesus Cristo ter morrido na cruz no nosso lugar e ter nos dado de graça, gratuitamente, a salvação. Obrigado pelo teu Espírito, Santo Espírito que habita em nossos corações, que efetiva essa salvação, que nos convence do nosso pecado, da justiça, do juízo, que dobra os nossos joelhos e nos faz render a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Louvado seja o teu nome. E agora que vamos começar este culto, nós queremos te adorar e te bendizer. Abençoa-nos, aceita o nosso louvor, a nossa adoração, perdoa os nossos pecados e fala profundamente às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um bom culto. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que
Tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz
do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Amém. Vamos brincar de olhar pro espelho e ver o que ele diz para você. Mas esse espelho é diferente, também revela o que está dentro da gente. O que você descobriria? O que você aceitaria? O que você melhoraria? Do que você iria se orgulhar? Esse espelho tem bons conselhos, é só você prestar bem atenção, pois nele a gente vê a cara e vê melhor ainda o coração. Que cada um é do seu jeito, com qualidades e defeitos, e todos merecem respeito. Seu espelho pode te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor. Depende do que você aprende, Com o que o espelho tem pra te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor. depende do que você aprende. Com o que o espelho tem pra te mostrar. Nossa, que legal brincar com esse espelho. Ele consegue mostrar o que tem dentro da gente. É isso mesmo. Eu descobri coisas muito legais. Ai, como eu amo esse espelho, aprendi tanto com ele. Puxa, que bom, então vamos brincar mais com esse espelho. Vamos nessa. Olá, crianças da Vila Gui, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para falar de um outro sentimento. Vamos ver se vocês adivinham. Imagina o pai de vocês mandando vocês se jogar nos braços dele. O que vocês fariam? Vocês se jogariam? Eu acho que sim. Bom, por que isso acontece?
Sabe por que eu sei que vocês se jogariam? Porque vocês confiam, vocês sabem que o pai de vocês iam pegar vocês, que o pai de vocês cuidam de vocês, amam vocês e vocês conhecem o pai de vocês. Adivinhou que sentimento nós vamos falar hoje? Isso mesmo, sobre confiança. Bom, na Bíblia, o homem que iremos falar hoje, vocês já ouviram falar sobre ele, é Abraão. Lembra aquela história que nós conhecemos, que nós conversamos sobre Abraão? Que ele estava com seu sobrinho Ló e ele teve mansidão, porque onde eles estavam, eles tiveram uma briga, mas Abraão foi manso e cada um foi para o seu lado e deu tudo certo, não é mesmo? Hoje nós vamos falar sobre confiança. E quando foi que Abraão teve essa grande confiança em Deus? Sabe quando foi? Quando ele ouviu a voz dizendo de Deus assim: Abraão, Abraão, sai dessa terra, pega tudo que você tem, tudo mesmo, Abraão, e vai embora. Crianças, sabe o que aconteceu? Abraão obedeceu. Ele não sabia para onde ele tinha que ir, mas ele pegou tudo que ele tinha. Ele pegou sua família, ele pegou seus animaizinhos, ele pegou tudo e saiu. Sabe para onde ele foi? Ele começou a caminhar nas terras que ele estava acostumado, esperando ouvir um sinal de Deus. Sabe, crianças, eu acho que ele ficou pensando assim: nossa, eu vou pegar minhas roupas, as minhas coisas, minhas panelas, meus armários, meus animais e vou para onde? Sabe, crianças, Abraão confiou em Deus porque ele conhecia Deus. E ele sabia que tudo que Deus promete, Deus cumpre. Será que se Deus falasse para nós: sai da sua casa, do seu apartamento, do seu sítio e vai para o lugar que eu te mostrarei, será que nós iríamos confiar em Deus? Confiança. Muitas vezes, em nossas orações, nós também pedimos as coisas para Deus, não é mesmo? Só que Abraão, ele fez a parte dele. Deus falou: sai, que foi uma ordem de Deus, ele saiu e confiou em Deus. Em nossas orações, quando nós pedimos para Deus, nós também temos que fazer nossa parte. Quer um exemplo? Quando nós precisamos tirar uma nota muito boa na prova de matemática, ir bem nas provas, o que nós devemos fazer? Ir às aulas, participar das aulas, fazer os exercícios, estudar para a prova, não é mesmo? Quando nós estamos doentes e queremos ficar bom rapidinho, o que devemos fazer? Devemos ir ao médico, tomar os nossos remédios, nos alimentar bem, não é mesmo? E hoje, como ouvir a voz de Deus? Como conhecê-lo? Por isso que é muito importante nós lermos a Bíblia, porque vamos conhecê-lo através da sua palavra e ficarmos atentos. Deus pode usar uma pessoa, um amigo, que nos trará palavras que dará conforto, calma ao nosso coração e conseguiremos tomar decisões importantes. Vamos espalhar essa boa notícia, confiar em Deus e saber que nunca Ele vai nos abandonar e vai cumprir as suas promessas, assim como Ele fez com Abraão e com sua família. E Deus cumpriu direitinho o que Ele prometeu para Abraão, fez dele uma família tão grande, tão grande, tão grande, que Jesus veio dessa família. Eita, que coisa boa, não é mesmo? Até a próxima, crianças! Olá, crianças! Passando aqui para deixar um recado da Vila Gui. Todos os domingos, às 9 da manhã, temos novas histórias sobre a Bíblia.
histórias fantásticas, preparadas com muito carinho para vocês. Compartilhem isso, lembrem o papai, a mamãe, compartilhem com o vovô, com a vovó, com algum amiguinho que ainda não conhece Jesus, tá bom? Combinado? Um beijo, nos vemos lá. Tchau, tchau. Toda terça-feira acontece um trabalho muito especial na Igreja da Vila. Nossas reuniões de oração. 7h30 da noite, lá no meu Instagram, o Ale Porfírio, ou no Instagram do Pastor Jones, @JonesLobac. A gente tem um tempo muito especial de oração, de estudo da Palavra de Deus, de crescimento, para nós nos submetermos à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao mesmo tempo, um movimento onde Deus fala poderosamente às nossas vidas e, em nome de Jesus, ouve as nossas orações. Salmo 63 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Terça-feira, te espero às 7h30 lá no Instagram, para juntos orarmos e buscarmos a Deus. Até lá! Olá pessoal, estou passando aqui para convidá-los. Todas as quartas-feiras nós temos um encontro para os adolescentes, pessoal da Vila Tim. Os encontros acontecem às 19 horas, todos estão convidados. Se você tiver interesse, entre em contato, a gente põe no grupo. É um momento de bater um papo, trocar uma ideia, muito bacana, viu? Estão todos convidados, abraço. E você que é salvo em Cristo Jesus, tem uma grande missão: fazer diferença no mundo, ser sal e luz, realizar boas obras. E uma das formas de realizarmos uma boa obra é com a doação de sangue. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia e nesse tempo de pandemia, os bancos de sangue da cidade de São Paulo, eles estão esvaziados. O nosso irmão Benjamin Vasconcelos Gudim, filho da Thalita e do Moser, neto do presbítero Paulo e da Selma, ele está passando por um tratamento de saúde bem importante, bem importante. Nós temos orado por você, viu, bem? Mas uma das coisas também que a gente pode fazer pelo bem é doar sangue. Então, eu quero convidar você, membro da Igreja da Vila, a procurar o banco de sangue do Hospital Santa Catarina. Fica ali na Avenida Paulista, número 200, quarto andar, bloco F. Se você for doar sangue, você tem estacionamento gratuito lá no hospital. E doar sangue e dar o nome do Benjamin Vasconcelos Gudim, ok? Você, para doar sangue, precisa estar alimentado, vir de máscara, portando um documento oficial, seja o CNH ou o RG, não ter tido contato nos últimos 30 dias com pessoas que tenham tido o sintoma do Covid gripe. Se você já pegou o Covid, você tem que aguardar 30 dias, só então depois você pode doar sangue. Não ter tomado nenhuma vacina nos últimos 30 dias. Dentro do banco de sangue haverá distanciamento social e, de novo, estacionamento gratuito lá na Avenida Paulista, número 200. Jesus Cristo doou o seu sangue para a nossa salvação. A gente pode doar o nosso sangue para salvarmos tantas pessoas nesse tempo difícil que estamos vivendo. Faça isso e Deus irá te abençoar ricamente. Uma das marcas do cristão é a generosidade. Nós podemos ser generosos de muitas maneiras. E uma das maneiras que o Senhor nos ensinou a praticar a generosidade é através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. A Igreja da Vila conta com você para que, de forma generosa, você possa participar, entregando o seu dízimo e entregando a sua oferta. Que assim a Igreja da Vila possa continuar a fazer diferença na vida de tantas pessoas e com coragem, influenciar vida de pessoas. Você pode fazer parte disso. Contribua, entregue o seu dízimo e a sua oferta na nossa conta corrente, fazendo um depósito. Deus te abençoe.
Boa noite, mais uma vez estamos reunidos, ainda aqui online, no culto público, na Igreja da Vila, você é muito bem-vindo. Estamos aqui para louvarmos o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, e também para ouvirmos a palavra e recebermos a palavra em nossos corações. Estamos concluindo a série deste mês, começamos lá no início de outubro, sobre antigas histórias reveladas na Palavra de Deus. E hoje nós vamos ver uma antiga história sobre obediência. O texto proposto para a nossa leitura é o de Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27, uma parábola, uma história muito conhecida que Jesus contou sobre dois homens e duas casas construídas. O texto nos diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Oramos a Deus pedindo a orientação dele sobre a nossa reflexão desta noite, que os nossos corações estejam preparados, receptivos para ouvirmos a palavra, e que o Espírito Santo tome essa palavra e fale aos nossos corações. Todos nós que vivemos numa grande cidade como a de São Paulo, de alguma forma já passamos por alguma chuva muito forte ou mesmo uma tempestade. Domingo passado eu saí para caminhar, o tempo me parecia firme, e depois que eu saí à rua eu vi que na direção para onde eu estava indo, estavam se formando nuvens de chuva. Pensei em pegar um casaco, eu gosto de andar na chuva, ter um casaco para andar na chuva, mas decidi seguir, pensando que se fosse pego pela chuva, pararia num determinado local, pediria o socorro da Rose e ela iria me buscar. E eu fui caminhando e cada vez mais próximo às nuvens de chuva. Em dado momento, começaram a cair alguns pingos, eu tive que correr, vi um toldo de um comércio que estava fechado, resolvi parar debaixo desse toldo, não vi que na esquina tinha um comércio aberto, um bar que eu poderia entrar, e fiquei debaixo desse toldo. E protegido debaixo do toldo, estava com boné, estava seco debaixo do toldo, e a chuva começou a aumentar. E começou a ventar. Resumindo a história, eu fiquei todo molhado. Da cabeça aos pés. O chão que estava seco começou a molhar e eu não consegui, o tênis molhou, minha roupa toda molhou. Pedi para a Rose me socorrer, ir me buscar. Ela foi me buscar, mas no meio da tempestade, era uma tempestade mesmo, de vento, chuva forte. Ela acabou passando, tivemos que esperar, enfim. Já passei alguns apertos dirigindo o carro em chuva forte, porque eu gosto de chuva e muitas vezes acabo sendo até imprudente. Estou vendo que eu preciso ser mais prudente. Então todos nós conhecemos a experiência de passarmos por uma chuva forte. E aqui dois homens estão experimentando esta situação, e depois de terem construído as suas casas. A história é simples, é a história desses dois homens, não exige nenhuma explicação, diferentemente como citei lá na parábola, Jesus
do semeador, Jesus conta a parábola, explica a parábola. Aqui não. Jesus está dizendo, quem ouve e pratica minha palavra é prudente. Quem ouve e não pratica é um insensato. E ele conta a história dessas duas construções. Quando, de certa forma, ele está continuando com essa história, ele está continuando um assunto anterior, quando ele está dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a sua vontade que vai entrar nos céus. E Jesus diz, e lá nos últimos dias muitos dirão Senhor, Senhor, não profetizamos no seu nome, não expulsamos demônios no seu nome, não realizamos milagres no seu nome. Jesus vai dizer, não conheço vocês, vocês não viviam a minha palavra. Então, poderíamos dizer, a mensagem é esta, nós precisamos ouvir e praticar. Mas eu acredito que nós podemos nos esforçar um pouco, lermos um pouco mais, pesquisarmos um pouco mais e tirarmos algumas reflexões sobre esse texto, ainda que seja um texto claríssimo para todos nós. Eu proponho essas reflexões e submeto a avaliação de vocês no espírito da reforma. Cada um lê a palavra, entende a palavra, aplica a palavra a si mesmo e submete à avaliação de outros. Algumas ponderações. Eu começo fazendo uma ponderação olhando esse mesmo texto, só que lá em Lucas, capítulo 6, 48. A mesma história. Só que Lucas nos dá alguns detalhes adicionais. Sobre a construção, sobre a rocha, Lucas nos diz que aquele homem sensato, prudente, ele cavou o fundo e colocou os alicerces sobre a rocha. E aquele que construiu sobre a areia, ele sobre o chão construiu sem alicerces. É uma experiência que nós conhecemos também. Qualquer construção, em qualquer construção nós precisamos fazer uma avaliação do solo, existem profissionais especializados para isso, isso custa um pouco mais, mas qualquer edificação mais séria, conforme o porte da edificação, estudos precisam ser feitos sobre o solo até para vermos se nós podemos construir ali. O que eu chamo a atenção sobre o fato de que, aparentemente, os objetivos daqueles homens eram objetivos iguais. Quais eram os seus objetivos? Construir uma casa. Talvez até casas iguais, poderia ser até o mesmo projeto, uma mesma localidade. Então, talvez casas próximas, até vizinhos ou amigos. Mas o que vai diferenciar aquele projeto, aqueles projetos, com que bases eles estavam construindo, ou as bases diferentes que produziriam a diferenciação. E quando você olhasse as duas casas construídas, você não perceberia muita diferença, porque nós não observamos, nós não conseguimos ver os alicerces depois da casa construída, mas nós podemos observar os alicerces quando a casa ou as casas estão sendo construídas. E chamo a atenção, eu me baseio aqui em reflexões também de John Stott e Martin Lloyd-Jones, quando tratam do Sermão do Monte. Eu chamo a atenção para o segundo homem, para o segundo construtor, que Jesus vai chamar de insensato. O primeiro aspecto sobre esse homem é que ele tem pressa. Ele não sabe esperar, ele é precipitado. Ele quer construir rapidamente. Porque você edificar, preparar um alicerce exige tempo, exige estudo, exige dedicação, exige trabalho. Então, provavelmente, enquanto o insensato já estava levantando a casa, o primeiro homem ainda estava cuidando dos alicerces. Mas os insensatos, os tolos, eles são impacientes, eles não sabem esperar, são precipitados.
A segunda observação sobre esse homem, segundo homem insensato que construiu sobre o solo, sem pias, sem alicerce, sobre areia, é que ele não quis e não queria pagar o preço do alicerce. Porque, conforme eu já falei, alicerce exige planejamento, tempo, recursos, e ele achou que isso não seria importante. E ele construiu, executou o seu projeto, o projeto da sua casa, sem esse cuidado. Nos chama a atenção que o que vai diferenciar, além do alicerce inicial, o que vai diferenciar aquelas duas casas é quando elas já estão prontas. E quando as casas estão prontas, é sem retorno. Você não pode construir uma casa e depois derrubá-la, só se você tiver muitos recursos. Derrubá-la simplesmente para reconstruí-la. Isso seria uma insensatez. Então as casas estão prontas, não é mais possível retornar, mexer no alicerce, mexer na base, e aí surgem as diferenças. E as diferenças surgem justamente quando vem chuva, inundação, porque os rios estão cheios, e ventos. Então esse conjunto de problemas, de dificuldades, vem sobre as duas casas. E me vem em mente, neste momento, o texto de Provérbios 24:10, que nos diz: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? A Bíblia, parafraseada, a mensagem, traduz esse texto como: quem desiste em um momento de crise é porque realmente é fraco. Ou seja, nós sabemos se as pessoas são fracas, nós sabemos se uma vida foi edificada adequadamente, nós sabemos se uma casa foi construída adequadamente quando surgem os problemas, quando surgem as dificuldades, quando surgem os desafios da vida. O filho de um amigo meu mora no exterior e essa semana, ele postou sobre uma visita que ele fez à Tailândia, numa série de ilhas que existem lá, e ele postou a foto de uma casa. Ele disse que é uma casa muito visitada, é um ponto turístico, porque em 2004 a Tailândia e essas ilhas foram varridas por um tsunami, em 2004. E o que chamou a atenção é que esta casa, vocês devem ver a projeção da casa, que essa casa resistiu ao tsunami. Ou seja, ela tinha bases para resistir, ela foi construída de tal forma, e isso virou um ponto turístico, e ele esteve visitando e ele postou essa foto. Com essas observações, com essas reflexões, eu comecei a pensar se é tão importante ouvir e praticar, ouvir e praticar, ouvir e praticar a vida inteira, porque muitos de nós, ou nós mesmos, muitas vezes ouvimos e não praticamos. Nós sabemos que nós precisamos praticar, nós sabemos que não podemos ser somente ouvintes, mas por que nós não praticamos? E eu levantei alguns pontos refletindo sobre esta questão. Vocês podem contribuir depois pensando sobre isso. E o primeiro ponto que eu levantei, tentando dar uma resposta a esta questão, é que nós ouvimos e não praticamos porque nós decidimos não praticar. E por que nós decidimos não praticar? Porque o ensinamento de Jesus não faz diferença para nós. Isso pressupõe que nós não temos uma experiência com Jesus, mas nós conhecemos, nós ouvimos a palavra. Eu dou um exemplo. Existem ensinamentos do budismo sobre ansiedade, sofrimento, estresse na vida que eu julgo importantes. Por exemplo, o budismo diz que nós sofremos muito, por quê?
Quando nós estamos vivendo um período bom de nossas vidas, nós ficamos lutando e gastando energia para que esse momento perdure e não termina. Não venha a terminar. E nós ficamos sofrendo com isso. Ou quando nós estamos sofrendo, passando um período duro em nossas vidas, provações, e todos nós passamos, nós ficamos lutando, recusando, não aceitando aquele momento e tentando mudá-lo, transformá-lo em algo bom. E o budismo diz, e por isso que todos nós ficamos sofrendo. Ora, eu acho interessante essa reflexão do budismo. Mas isso não significa que eu sou budista, ou que eu vou seguir o budismo. Então muitos ouvem a palavra, ouvem Jesus, mas ouvem nessa perspectiva. Eles não são efetivamente seguidores de Jesus. Essa é uma primeira resposta. Uma segunda resposta para essa pergunta, por que ouvimos e não praticamos, é que nós ouvimos e não praticamos porque não recebemos a revelação de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que o cristianismo não é somente conhecimento intelectual, não é somente uma verdade, uma sabedoria histórica. O cristianismo também é e deve ser uma experiência de encontro com Jesus. Claro que como religião, sim, exige conhecimento intelectual da nossa parte, mas para vivermos o cristianismo, para obedecermos a Jesus, nós precisamos ter o toque e a revelação do Espírito Santo. Mateus 11, 25, nós encontramos um texto de Jesus, quando ele está orando, ele diz, Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te louvo, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. O que ele está dizendo? Que a revelação de Deus não é somente perceptível através da razão, não é você ler e entender, mas depende da revelação de Deus em nossos corações e nossas mentes através da obra do Espírito Santo. E aí uma distinção muito clara entre crença e fé. Crença é um conjunto de verdades traduzidas em palavras em forma de doutrinas. Então você pode seguir o cristianismo como se fosse uma crença. Não significa que você conhece a Jesus, mas você conhece o cristianismo e todo o legado histórico do cristianismo nesses 2000 anos. Mas, diferentemente, fé é algo que depende da revelação do Espírito Santo. Conhecimento, sim, mas compreensão, obediência, através da revelação do Espírito Santo. Porque a fé é a confiança em uma pessoa, é a experiência de ser encontrado e encontrar-se com Jesus. O pregador conhecido já falou sobre isso. É a experiência de entregar-se e obedecer. Caminhando um pouco mais, uma terceira resposta que eu encontrei ou tentei propor para a questão por que ouvimos e não praticamos, é que nós abraçamos ou podemos abraçar o cristianismo, a religião cristã, por interesse. Ainda aí não há ação do Espírito Santo. Eu li recentemente, vocês devem ter visto, sobre os traficantes evangélicos no Rio de Janeiro. Eles estavam fechando terreiros de Umbanda, são chamados traficantes de Jesus. Se você der um Google, você vai encontrar isso nos jornais. E a polícia e o Ministério Público Federal estavam tentando encontrar essas pessoas, claro que são traficantes, porque estaria muito relacionada à intolerância religiosa no Rio de Janeiro. Uma outra notícia deu até que tinha um pastor envolvido com esses traficantes. A imagem que vocês veem aí é da notícia que traficante dito evangélico destrói terreiros. E você pode perguntar, mas por que um traficante vai ser evangélico? E eu já vi algumas explicações nas notícias que eles acham que Jesus tem mais poder do que a Umbanda. Terrível, né?
Então eles estariam abraçando esse Jesus, que não é o Jesus da palavra, não é conversão, para terem mais poder para viverem de uma forma ilícita. Atos capítulo 8, versículo 10, nos fala, pode nos ajudar sobre essa questão, quando é apresentada a história de Simão, chamado feiticeiro. O texto nos diz, 8:10, diz que um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando o povo de Samaria, e ele se dizia muito importante. E Filipe estava lá evangelizando, e o texto seguinte, versículo 13, nos diz que o próprio Simão creu e foi batizado, e seguia a Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que ele realizava ali naquela cidade. Versículo 18 nos diz que, vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. E o versículo 19 diz, e disse, dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ora, nós e outras pessoas podemos abraçar o cristianismo ou a fé cristã simplesmente por interesse. Interesse de poder. Interesse de receber algo que nos parece ser poderoso, ainda que não tenhamos o Espírito Santo em nossos corações, ainda que não conheçamos Jesus Cristo em nossos corações. Mas eu continuei levantando algumas questões para mim, que eu compartilho com os irmãos nessa noite. Uma quarta resposta que eu encontrei, aí sim, de pessoas que já conhecem a Jesus, já receberam o Espírito Santo. E a quarta resposta é, ao porque ouvimos e não praticamos, é porque somos crianças na fé cristã. Nós estamos dando os primeiros passos. Estamos ainda aprendendo o que significa seguir Jesus. Nós ainda estamos aprendendo da Bíblia, nem conhecemos muito da Bíblia, mas nós ainda carregamos hábitos e pecados de nossa velha vida. E o que significa ser criança na fé cristã? Primeiro vamos entender o que é ser criança. Para uma criança, e nós temos uma boa parte de pessoas em nossa igreja, a Igreja da Vila, com filhos pequenos, e eu tenho netos, e nós sabemos que para as crianças nós precisamos dizer o tempo todo, não mostre a língua, não fique brigando na escola, não fique brigando na rua. Antigamente era na rua, agora não é mais na rua, é na escola. Aprenda a dividir e emprestar os seus brinquedos. Não fale coisa feia. Não solte pum no elevador. Escove os seus dentes após as refeições. Lave, principalmente hoje, na pandemia, lave corretamente, demoradamente. E nós temos que falar, ensinar sempre. Falar, ensinar sempre. Até que essas verdades fiquem dentro das crianças, fiquem interiorizadas e criem hábitos e eles aprendam o que é correto e o que não é correto. Por exemplo, eu cresci, graças a Deus, num lar cristão e na minha família nunca se falou palavrão, mesmo os básicos, mesmo os que vocês conhecem, eu conheço, mas nunca se falou. Então eu me sinto muito mal falando palavrão, ouvindo palavrão, muito mal. Eu sofro muito quando vou num campo de futebol. E por quê? Porque eu aprendi isso com meus pais desde criança. Nós temos o texto de Atos, capítulo 3, quando o apóstolo Paulo está dizendo às pessoas que estão ouvindo e dizendo, desculpe-me, 1 Coríntios. E Paulo dizendo, olha, eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. E Paulo diz, eu
dei-lhes leite, não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições de recebê-lo. Porque as crianças precisam ser mandadas e orientadas o tempo todo. E muitos de nós, tristemente, ouvimos a palavra e não obedecemos porque ainda somos crianças no Evangelho, crianças seguindo a Jesus Cristo. Uma quinta questão, ou uma quinta resposta que eu levantei para a questão porque ouvimos e não praticamos, é que nós não praticamos porque nós não amamos Jesus como ele deve ser amado. Nós conhecemos a Jesus e temos experiência até de conversão genuína. Nós conhecemos, mas nós não amamos como devemos amar, como somos desafiados a amar. Nós entendemos a palavra, compreendemos a palavra, mas não amamos. Nós até tememos a Deus, mas nós não amamos. João capítulo 14, versículo 23 e 24 nos ajuda quando diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Jesus falando, né? Meu Pai o amará, nós viremos e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. É uma triste realidade, queridos. Mas se nós não amarmos Jesus, nós podemos até nos esforçarmos, podemos até obedecermos parcialmente, mas nós não vamos praticar aquilo que aprendemos, porque exige a operação do Espírito Santo e exige amor profundo em nossos corações. John Stott, em seu livro Contra a Cultura Cristã, olhando esse texto, é um texto que está fechando o Sermão do Monte. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, lança as bases, um resumo daquele que é seu ensinamento, as bases do que ele quer ensinar para os seus discípulos e para o seu povo. E John Stott, falando sobre esse texto, ele diz: ao aplicar esse ensinamento a nós mesmos, precisamos considerar que a Bíblia é um livro perigoso de se ler. Vou repetir, a Bíblia é um livro perigoso de se ler. E que a igreja, claro que a igreja verdadeira, a igreja fiel, e que a igreja é uma comunidade perigosa de se juntar. As pessoas deveriam pensar melhor antes de ler a Bíblia, antes de se filiar ou estar em uma igreja. Por quê? Ele continua dizendo: pois na leitura da Bíblia ouvimos as palavras de Cristo. E quando nos filiamos à igreja, dizemos que cremos em Cristo. A nossa filiação, ele conclui, portanto, coloca sobre nós a séria responsabilidade de garantir que aquilo que sabemos e dizemos está sendo traduzido no que fazemos. Este é o chamado de Jesus, esse é o desafio de Jesus, para ouvirmos e praticarmos, ouvirmos e praticarmos. E é uma construção, assim como o projeto da casa lá sobre a pedra, cavando no chão, achando parte do sólido do solo mais sólido. Assim nós vamos construindo as nossas vidas seguindo Jesus ao longo do tempo. E quando vierem as adversidades, as dificuldades, as perdas, nós estaremos fortalecidos, seguros em Jesus Cristo, para passarmos pelo dia mau. A fé em Jesus não nos garante passarmos pela vida de uma forma sem sofrimento. Se vocês olharem o texto, ou se olharmos o texto novamente, é quase que um copia e cola. Os textos são iguais, literais. A chuva caiu, os rios transbordaram, teve enchente, os ventos bateram sobre aquelas duas casas, e uma casa resistiu, e outra casa não resistiu, outra casa caiu.
Então, nós não estamos protegidos dos problemas naturais da vida. Mas a proteção que Deus nos oferece, primeiro, é a sua companhia ao nosso lado. E segundo, Ele nos ajuda a construirmos as nossas vidas sobre uma base sólida, para quando chegar o dia mau, nós vamos resistir, nós vamos ficar em pé pela graça e pela misericórdia de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, que possa sustentá-los nesta pandemia tão difícil pela qual nós estamos passando, possa livrá-los do vírus, possa livrá-los de irem para um hospital, e mesmo quando as coisas não acontecem como nós desejamos ou como nós pedimos, mas que Jesus Cristo esteja ao lado de vocês sustentando. Oramos pela cidade de São Paulo, oramos pelo estado de São Paulo, oramos pelo Brasil, oramos pela Itália, pela França, pela Espanha, pela Alemanha, pelos Estados Unidos, pela África, por todos que sofrem, estão padecendo por causa da pandemia. E pedimos pela graça e pela misericórdia de Deus. Deus abençoe a vida de vocês e quero orar neste momento. Senhor nosso Deus, obrigado por Tua palavra. Obrigado por Tua palavra que nos desafia de uma forma tão clara a ouvirmos os Teus ensinamentos e a vivermos, colocarmos em prática os Teus ensinamentos. Sabemos que isso não é obra humana, sabemos que não depende somente de nós, mas é a obra do Espírito Santo em nossas vidas. E pedimos que o Santo Espírito seja derramado em nossos corações, que o Santo Espírito nos acompanhe em nossas caminhadas, para que estejamos edificando sobre um alicerce sólido, sobre a pedra que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome de quem nós oramos neste momento. Amém. Desde os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és. Dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és. dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Queridos, quero pedir a bênção de Deus sobre a vida de vocês e peço que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo
nosso Salvador, Messias esperado, que a unção, a companhia e o poder do Santo Espírito estejam sobre a vida de vocês, sobre a vida da nossa igreja e sobre todo o povo de Deus. Eternamente. Amém. Fiquem com Deus. Paz. Que a paz de Deus seja derramada em seus corações. Boa noite, boa semana.